sequência de mensagens sobre o tema I Love My Church. Eu amo minha igreja. E isto, gente, é baseado na palavra de Deus, que nos deixa muito claro e enfatizado o amor de Jesus pela igreja, a tal ponto de morrer por ela. Jesus tanto amou a igreja que deu a vida pela igreja. E o que nós estamos ministrando aqui é procurando despertar em nós, como igreja de Jesus, que se reúne neste lugar, porque a igreja de Jesus é uma só. Jesus não é bígamo. Ele não tem duas esposas, nem vai ter... É um só. Uma noiva, ele não tem outra. Então é uma igreja só. A igreja do Senhor é universal e se reúne em vários lugares. Parte do rebanho de Jesus se reúne aqui. Então, esse grupo que se reúne aqui, a gente, por facilidade, chama de nossa igreja, ou seja, é o lugar onde nós nos reunimos. E aqui estamos ministrando que, se Jesus amou tanto a igreja, o que ele espera de nós? Que nós amemos também a igreja dele. E este amor que nós temos pela igreja significa o amor nosso uns pelos outros. O amor que nós devemos ter, um amor manifestado, não apenas em palavras, mas também em atos. E estamos falando sobre isto, mostrando a missão da igreja. Por que a igreja existe? O que é que Jesus disse que a igreja precisa fazer? Foi o tema da mensagem de domingo passado. Que a igreja precisa ir por todas as nações e fazer discípulos e batizá-los e ensinar todas as coisas. E nós, como igreja, temos esta responsabilidade, que para nós não é peso, não é carga, mas é obedecer à ordem que o Senhor Jesus Cristo deu. E nós queremos assumir este compromisso e fazer este compromisso se cumprir na vida de muitas pessoas, fazendo muitos discípulos. Agora, nesta sequência, hoje é a quinta mensagem, e domingo que vem nós vamos prosseguir ainda com I Love My Church. Hoje a nossa mensagem vai ser baseada nas coisas, particularmente, que identificam a igreja que se reúne neste lugar. O que é que nós fazemos aqui? O que é que esta igreja põe como valor? O que é que nós valorizamos? Qual a nossa visão? Qual a nossa missão? E é sobre isto que eu vou falar nesta manhã. E o texto que nós vamos usar hoje é o de Efésios, que diz aí: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, a se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Este é o versículo que nós estamos destacando nesta manhã. E é com base neste texto que eu acabei de ler, que a nossa igreja tem se edificado em cima de uma visão, de uma missão e alguns valores. Ou seja, a visão é uma só, a missão é uma só, mas os valores são muitos. Os valores significam aquilo que nós, como igreja que reúne aqui, coloca como importante para nós. Nós damos importância para esses fatos. E vamos colocar estes valores e depois vai ficar aí aberto para, de repente, a gente tem que acrescentar alguns outros que estão faltando. Vocês entendem? Porque há muita coisa que a igreja precisa fazer. E talvez a gente destaca muito uns e outros ficam esquecidos. Então a gente precisa do alerta de cada um que está aqui para a gente poder, se a gente já está fazendo uma coisa bem feita, nós podemos fazer essa coisa bem feita melhor ainda. Porque podemos aperfeiçoar aquilo que é bom. Podemos sempre melhorar. Sempre tem espaço para a gente ir para frente. Então vamos falar primeiro sobre a visão da igreja. Vou simplificar aqui. Tem coisas que são bastante detalhadas e escritas
de forma muito longa, e eu resumi aqui o que é a visão que a igreja que se reúne em Malden tem. É ser uma grande igreja. Aspecto aqui da palavra grande. Nós temos que aspirar a ser uma igreja grande. A nossa visão é uma coisa que a gente tem agora, mas projeta para o futuro. É algo que ainda não existe, mas a gente já vê lá na frente. Essa é a visão, que a gente olha para frente. Então nós temos a aspiração de ser uma igreja grande. Alguém pergunta, mas a igreja grande só cabe 100 pessoas? Muito bem, 100 pessoas aqui nos Estados Unidos, uma igreja com 100 pessoas, talvez seja equivalente a uma igreja de 500 pessoas no Brasil, dadas os ajustes que se faz aqui, não é? Mas se a gente tiver 100 pessoas aqui e começar a surgir mais e ficar 200, não tem problema, nós fazemos 2 cultos. Ah, mas pastor, vem 400, não tem problema, fazemos 4 cultos. No domingo, para a celebração, mas a nossa visão é ter muitas reuniões nas casas das famílias da igreja, durante a semana, para lá crescerem espiritualmente, lá fazerem perguntas, porque no culto aqui não se faz pergunta. Aqui é a palavra, é o louvor, tudo falado, mas nas casas há espaço para dirimir dúvidas, para fazer perguntas e receber respostas, para receber orações individuais toda vez. Então, nós temos uma visão de ter uma igreja grande. Mas não só grande porque tem muita gente, mas que seja espiritualmente forte, sólido na palavra, no conhecimento da palavra de Deus, e que alcance vidas. Nós não queremos uma igreja que fique gorda. Nós queremos uma igreja forte. Deu para entender essa comparação? Porque às vezes a pessoa fica dentro da igreja, reunido aqui, só recebendo, comendo e engordando, mas nós precisamos de atletas espirituais, que queimem energias, que falem, que trabalhem, que façam coisas na obra de Deus, amém? Discipulando os salvos, quer dizer, a pessoa é salva, mas nós não queremos mais que ela chegue aqui e depois a gente deixa elas meio assim, soltas. Não, elas precisam ser acompanhadas, elas precisam ser discipuladas. E que sejam integradas à comunhão da igreja. Que elas comecem a fazer parte, que tenham importância para nós, que deem palpite, que deem opiniões, que contribuam, que cantem conosco, que orem conosco, que participem das atividades que são exercidas aqui. Então essa é a visão da igreja. Agora, a missão da igreja é levar o evangelho a todas as pessoas ao nosso redor. Todas as pessoas a quem você tem alcance não deve ficar sem ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos tirar a máscara de crente só de domingo de manhã. E nós precisamos vestir a camisa de Jesus Cristo, vamos dizer assim simbolicamente, e não se envergonhar de dizer eu sou cristão e falar de Jesus ao seu companheiro de trabalho, ao seu colega de escola, aos seus parentes, a todos que você tem acesso. Porque se a gente não falar, nós estamos pecando contra Deus. A omissão da bênção é um pecado. Nós precisamos, gente, tirar toda a timidez, porque nós temos a melhor mensagem que o mundo conhece. Não existe nada mais poderoso do que o Evangelho de Jesus Cristo. E isto nós temos e conhecemos. Então nós precisamos falar de Cristo. Porque se a gente tem amigos com quem a gente se reúne quase que diariamente, e ele não sabe que você é crente, é uma vergonha para você. Nós precisamos dizer, eu sou cristão. A pessoa não tem vergonha de vestir a camisa do Corinthians. Não tem vergonha de vestir a camisa do Atlético. Não tem vergonha de vestir a camisa do Patriots. Mas tem vergonha de dizer, eu sou cristão? Uau! Então, igreja, a nossa missão é levar o evangelho a todos ao nosso redor, fazendo com que eles se tornem discípulos de Jesus Cristo. Eu sempre tenho enfatizado que quando vocês falem de Jesus, não falem do pastor Cairo, não falem da igreja quadrangular. Isso não é nada.
Nosso alvo, nosso Salvador, nosso Redentor, quem foi na cruz, morreu e sofreu, se chama Jesus Cristo, o Filho do carpinteiro de Nazaré. Ele é o único Salvador. Vocês podem amar seu pastor, vocês podem gostar da denominação quadrangular, podem gostar aqui do nosso trabalho, mas isto não é nada. Nós precisamos anunciar Jesus Cristo e Ele crucificado, Salvador nosso eterno. Amém, gente? Não podemos perder aquilo que é essencial. O resto vem depois. Que eles chegar aqui, eles vão gostar de mim. Vão gostar de vocês também. Não precisa falar. Mas primeiro, eles precisam ter um amor por Jesus. Ok, gente? Essa é a nossa missão. Agora, os valores. Os nossos valores são muitos. Não é um só valor que nós damos, são muitos. Eu vou relacionar alguns aí. Primeiro, nós enfatizamos o amor a Deus e ao próximo. Já falei sobre isso num dos domingos, a importância de amar a Deus e amar ao próximo. Foi, acho que a terceira semana que eu falei sobre eu amo a minha igreja, o amor ao próximo. Porque nós não podemos dizer que amamos a Deus se não revelamos o amor ao próximo. Como é que a gente vai dizer que ama a Deus que você não enxerga, não vê, mas você não consegue amar o próximo que está na tua frente? Então nós temos que esse é o valor que nós enfatizamos, o amor a Deus e ao próximo. O outro, a adoração ao único e verdadeiro Deus. Amém? Ok, isso é importante para nós ter ciência, ter conhecimento de que nós adoramos a um só Deus, não a vários deuses. Um só, único e verdadeiro. Nós enfatizamos muito aqui o fortalecimento das famílias. Sempre foi assim. É algo que nós destacamos, que nós precisamos ter famílias que sejam fortes para que a igreja seja forte. Então nós falamos muito sobre isso. Aliás, esse movimento de 3 meses que Deus colocou no coração da Rosana, e ela compartilhou comigo, nós passamos para a igreja, que estamos fazendo todo dia, lendo a palavra de Deus, um capítulo, e orando em casa, e orando na igreja, faz parte deste grande projeto de fortalecimento da família. Nós também destacamos a vida de santidade. Uma das piores coisas que pode existir, gente, é a pessoa que frequenta a igreja, que se identifica como dizer, membro de determinada igreja, e que fala para os outros, eu sou cristão, e tem uma vida dupla. E quando chega, às vezes, no domingo de manhã, põe a roupa de crente, a cara de crente, o cabelo de crente, vem com tudo que é de crente na igreja, mas sai daqui e leva uma vida totalmente errada lá fora. E quem sabe que você é crente fica escandalizado, e é muito difícil depois convencer aquela pessoa de que ser crente e crer em Jesus é coisa boa. Ok? Então a vida de santidade ela tem que ser expressada 24 horas por dia. Nós temos que viver de tal maneira que Deus esteja olhando para nós e aprovando nossa vida. Nós não somos perfeitos, Deus não espera isso de nós. Mas Ele fala, sede santos como eu sou santo. Isso é um querer de Deus, que a gente busque a santidade. E até a Bíblia fala que quem não faz isso, sem santidade, ninguém vai ver a Deus. Então, igreja, nós não podemos brincar de ser crente, nós temos que assumir nossa posição. O outro valor que nós damos é o bom relacionamento entre os irmãos. Que entre nós haja liberdade, que a gente possa conversar, falar, e que se um faz uma coisa que não te agrada, não faça daquilo uma coisa muito grande. Diminua. Eu costumo dar o exemplo do cacho de banana, que tem... O cacho tem o quê? Umas 30 bananas. E às vezes tem uma podre. E a pessoa só fala da banana podre. Bom, pega a banana podre, joga fora e o cacho está limpinho lá. Eu me lembro uma ocasião lá, foi lá no Ipiranga. Houve um culto que nós tivemos lá uma vez na igreja do Ipiranga, que foi aquele culto que Deus de maneira especial se manifesta. Foi um negócio tremendo que aconteceu lá, de bênção, de alegria, tudo. Mas no meio
daquele culto todo, houve um fator que foi muito ruim. Um fator que aconteceu lá entre irmãos. Durante a semana, eu, como pastor da igreja, só recebia telefonemas e comentários sobre aquela coisa ruim que aconteceu. Nenhuma pessoa da igreja falou: pastor, que culto maravilhoso, que bênção, que palavra, que louvor, que manifestação. Todo mundo falava da banana podre. Então nós precisamos evitar isto. Se acontece algum desentendimento, alguma coisa entre vocês, aquilo não deve ser o motivo de espalhar, que deve ser o motivo de esconder, deixa para fora. Os irmãos serão disciplinados, corrigidos, vão se perdoar e leva para frente. E não é por qualquer coisa que a gente deve estar brigando. Não, nós temos que ter um bom relacionamento, isso é enfatizado. Também valorizamos a obra missionária. Entendemos que não podemos nos fechar e pensar que somos só nós aqui. Não, a igreja tem amor pela obra missionária, o evangelho ser levado a outros povos. O ensino bíblico. Nós enfatizamos muito o ensino bíblico como algo que precisa ser feito dentro do que a Bíblia diz. Nós não somos donos da verdade. Não temos toda a revelação. Ninguém tem. A gente sabe que tem lugares por aí que acham que só eles são salvos. Tem algumas pessoas que dizem: se não fizer parte dessa igreja aqui, que na verdade não é igreja, vamos dizer, é uma denominação, não é? Se não fizer parte daqui, não está salvo. Gente, nós não podemos crer nisso. Nós também não dizemos que só é salvo quem frequenta a igreja quadrangular. Nós também não dizemos que só é salvo quem vem aqui para a igreja de Malden. Não, nós temos milhões e milhões e milhões de pessoas salvas neste mundo todo. Apocalipse fala que quando chegar lá no céu, o número dos salvos serão de milhões de milhões. Não vai chegar lá um povinho à toa, não, gente. Aquela música antiga que cantava num corinho na igreja, somos um pequeno povo muito feliz. Lembra disso aí? Somos um pequeno povo muito feliz. Somos um pequeno povo muito feliz. Está fora. Não somos pequeno povo. Nós somos um grande povo muito feliz. Nada de pequeno. O que é pequeno é o diabo, gente. Grande é Deus. Também valorizamos o serviço na igreja. É preciso servir a Deus na sua igreja, a igreja que Ele ama, que Jesus ama. E também valorizamos nossas crianças. Aqui a valorização das crianças sempre foi dada, mas de forma particular. Deus colocou no meu coração, algum tempo atrás, e eu compartilhei com a igreja, vocês que estão na igreja há mais tempo sabem disso, aquela palavra assim que Deus me deu como uma visão profética sobre aquilo que acontecerá com os filhos nossos. E todos aqui que têm crianças pequenas foram chamadas para a gente realizar aqui uma grande unção sobre elas, sobre as crianças. E elas receberam a bênção dos pais e a unção do sacerdote. Mais de 30 crianças, naquele dia, individualmente, receberam a imposição das mãos dos seus pais com uma bênção profética proferida pelos pais. E depois elas foram ali em cima e eu ungi cada uma delas com a bênção do sacerdote. Até roupa de sacerdote eu usei naquela noite. Por quê? Porque Deus me deu um sentimento muito forte de que as nossas crianças serão alguém na vida. Sem ofender ninguém. Não serão só entregadores de pizza, limpadores de chão de supermercado. Eu não tenho nada contra isso. Acho que para ganhar o dinheiro honestamente precisa trabalhar. Mas a maioria faz isso porque não acha oportunidade para fazer algo melhor. A gente chega do Brasil, médico, estudou 8 anos, vai entregar pizza aqui. Não tem lugar de médico para eles. A pessoa chega aqui como advogado, não pode exercer a função. O que vai fazer? Pintar a casa. Porque precisa ganhar o seu sustento. E está certo, é assim mesmo, continue fazendo isso. Mas quando vocês olham para os seus filhos, já começa pela fé a chamar de doutor. Porque eles vão ser mais do que vocês. Vocês têm ciúmes disso? Não tem mesmo, não? É?
Vocês vão chegar lá tudo bem vestidinho, tudo empinadinho. Mamãe, fui promovida. Agora eu sou engenheira-chefe. E eu digo isso, gente, porque isso vai acontecer. Vocês pensam que quando o Obama tinha 5 anos, ele sabia que ia ser presidente? A mãe e o pai dele suspeitavam disso? Mas ele é. Vocês estão percebendo? Tem um aqui que eu já chamo de senador. Senador. Só que o pai dele, quando põe a mão na cabeça dele, agora mudou, né? Mas antes, quando punha a mão, chamava de presidente. Vai para presidente. Eu falei, não, é senador. Primeiro tem que ser senador. Mas a mensagem que eu quero passar é que as crianças aqui, nós damos importância para elas. E agora eu quero falar sobre cada um desses assuntos separadamente. Como é que a gente pode entender melhor. Agora, destes valores que a igreja tem, eu pergunto, qual deles você sente que você tem na sua vida? Disso aí, que eu falei rapidinho, há alguma coisa que você está apaixonado também por isso? Que você vive isso? Bom, vamos ver o que significa viver em adoração a Deus. Em curtas palavras, viver em adoração a Deus é viver para agradar a Deus. Quando a gente fala em adoração, a pessoa logo pensa em se jogar no chão, ficar deitado, ficar assim. Isso aí é a forma que a gente física tem, mas a adoração a Deus é viver para agradar a Deus. Você vive para agradar a Deus dirigindo seu carro, limpando uma casa, fazendo comida. Gente, nossa vida é para agradar a Deus. E nós vivemos para Ele e por Ele. Ele é a razão da nossa vida. Pela manhã, muitas vezes, quase sempre eu e Iraci oramos pela manhã. E a nossa oração, ela fala muito sobre isso, Senhor, da gratidão que nós temos a Deus pelo dia que Ele nos deu. Se a gente pensar bem que você não estaria vivo se não tivesse ar para respirar. E vejam que Deus dá o ar para todo mundo, até para o ímpio. O camarada não presta, é sem vergonha, fala mal de Deus e Deus dá o ar para ele respirar. Dá o sol, faz chover também na horta dele. Você imaginou se Deus fosse que nem nós? Não, chovia na nossa casa e do vizinho não. A gente é assim. Mas Deus, Ele é um Deus puro, justo e santo. Então a gente agradece a Ele e nós procuramos retribuir ao grande amor que Ele tem por nós. A gente não pode pagar, mas a gente tenta retribuir. Ele me ama, eu quero amá-lo também. Quero demonstrar que Ele é tudo para mim, que sem Ele eu não sou nada. E ter sempre uma atitude de louvor e gratidão. Em nossas orações eu procuro sempre ensinar. Antes de pedir, agradeça. Antes de pedir alguma coisa, reconheça quem é Deus. Fale dos atributos dele. Fale do amor dele, da santidade dele, da justiça dele. Porque tem duas coisas distintas, né? O poder de Deus, que é uma coisa que manifesta, né? Mas também tem o caráter de Deus, né? Então eu quero que a igreja sempre procure a Deus, não pelo que Ele tem na mão para te dar, mas procure a Deus pelo que Ele é na sua vida. Se Deus não tiver nada para te dar, você ainda vai querer ficar com Ele? Que a gente tem que ter maturidade, né? Então, essa é a expressão de adoração a Deus. O segundo item, por que é importante investir no fortalecimento das famílias? Bom, primeiro, porque a família nasceu no coração de Deus. Deus que criou a família. Criou primeiro Adão. O Adão estava sozinho e se sentiu assim, muito solitário. E aí Deus, diz a Bíblia, né, que Deus viu que não era bom, que não era saudável para o homem ficar sozinho. E aí Ele teve misericórdia de Adão e criou a mulher. E deixou para Adão cuidar desta mulher, porque nem Deus queria cuidar. Não é para cuidar de ir, tem que ser individualizado. Uma por uma.
Mas quando Adão viu Eva, ele... Oh, Miss Universo. Porque aí ele encontrou uma que fazia par com ele. É interessante, certas coisas pequenas me chamam a atenção. Uma vez eu estava assistindo um filme do Tarzan. O Tarzan estava sozinho na selva, só conhecia macaco, elefante, leão. A mãe dele era uma gorila, enorme. Quando o Tarzan um dia começou a colocar a mão dele na mão da mãe dele, gorilão na mão desse tamanho dele aqui, ele punha a mão assim. E ele era mais inteligente do que a gorila, não é? Porque ele era homem. Então, começou a olhar. Um dia apareceu lá na selva do Tarzan umas pessoas para fazer caça. E lá chegou a que seria a Jane. E a Jane entrou em perigo. E quando ela entrou em perigo, o Tarzan foi em socorro dela. Lá venceu um monte de macaquinho, banzés lá, tudo. E no meio tudo ele ficou sozinho com ela. E aí ele pôs a mão dele na mão dela. Quando ele pôs a mão, encaixou. Era homem com mulher, não era homem com gorila. Então foi isto que Deus fez quando ele criou Eva. Ele fez uma que completava ele, que era uma como ele. E aí Deus instituiu o casamento e falou para eles terem filhos, e esta ordem foi cumprida pelos homens e pelas mulheres. Hoje nós temos no mundo mais de 8 bilhões, né, de habitantes, grande parte chinesa. Então nós precisamos, gente, aqui a gente luta, fazemos nossa parte, de fazer com que as famílias sejam fortes e fiquem preservadas, famílias sólidas. Por quê? Gente, a igreja, nós quando nos reunimos aqui, são famílias que se reúnem aqui. São famílias. Cheguei hoje aqui, vim entrando uma família. Dali a pouco, outro carro chegou com outra família. Então as famílias vão entrando aqui. Se entram aqui famílias problemáticas, encrenqueiras, briguentas, longe de Deus, o que vai ser aqui a igreja? É assim, como são as famílias. Mas se entram aqui famílias sólidas, que estão de bem, que o marido e mulher se respeitam, que os filhos olham para os pais com respeito, que eles falem de Deus em casa, que eles não xinguem, a igreja vai ser forte. Família forte, igreja forte. É isto. Então a gente tem que preservar isto aí. E também as famílias, né, elas proporcionam um excelente ambiente, um lugar propício para a propagação do Evangelho. É bom ir numa casa onde tem paz, tem harmonia, e ali, indo algumas pessoas, falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Outro valor nosso é a santidade. Como é que a gente pode cultivar a santidade? Bom, a santidade é uma marca fundamental de que uma igreja se mantém próxima de Deus. Quer dizer, se a igreja não é santa, ela está longe de Deus. Pode ter muita gente, pode ter muita prosperidade, pode ser muito bem organizada, mas se não houver um compromisso individual, cada um com Deus, de estar próximo dele, de ter intimidade com ele, aí a pessoa não estará bem e, consequentemente, a igreja também não. Os membros da igreja devem refletir em seu caráter as marcas da santidade de Cristo. Quer dizer, a gente tem que procurar em tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, revelar que nós somos seguidores de Jesus. Agora, a santidade pode ser cultivada, e deve também, através das disciplinas espirituais. Ou seja, como é que a gente pode crescer na santidade? Eu diria para vocês, assista aos cultos na sua igreja, preste atenção no louvor, cante com o coração, cante com a alma, preste atenção na pregação. Aquilo que é falado aqui na frente, gente, é inspiração divina. Antes de eu pegar o microfone e vir aqui, eu passei muitas horas em casa, buscando de Deus o que eu devia falar para vocês. Então, se eu gasto muitas horas, porque Deus me mandou fazer isso, e vocês ficam aqui
com o telefone celular, mandando text message, isso é do diabo. Vocês estão compreendendo? Isso não é de Deus, porque isso desvia a atenção. Não é a hora de text message. Não é a hora de ficar ali vendo o resultado do jogo, vendo o resultado de alguma coisa. Quando você vem aqui, é para cultuar a Deus. E como parte do culto a Deus, é ouvir o que Deus quer falar com você através do pregador. Hoje sou eu, outro dia pode ser outra pessoa. Quem quer que está aqui com o microfone na mão, é esse que Deus vai usar para falar ao teu coração. Então põe o teu telefone no bolso, na bolsa, desliga lá, não deixa tocar. Vira um dia que eu vim para cá, coisa que eu raramente faço, com o telefone no bolso, e ligaram. Então, tira, não dê chance. Não dê chance. Desliga o telefone. Por quê? Porque a gente quer que esta santidade seja cultivada. E no culto é um local apropriado para você se tornar uma pessoa mais próxima de Deus. Não deixe também de ler a Bíblia, estudar, não só ler. Porque você pode ler jornal. O que você lê no jornal, você não medita muito, porque está tudo ali, tal. Terremoto no Taiwan, morreu 500 e não sei o que lá. Você não precisa meditar, você não precisa ficar... Mas a Bíblia precisa ser. Você lê e pensa no que você leu. Porque o que está escrito ali tem mensagem, tem ensino para cada um de nós. E faça orações, tenha comunhão com as pessoas, e quem puder, faça jejum. Mas faça um jejum com sabedoria. Quem não sabe fazer jejum ainda, qualquer hora a gente pode dar um estudo sobre jejum. Porque jejum não é passar fome só. Porque tem gente que deixa de comer, fala, eu fiz jejum, mas não fez nenhuma oração durante o jejum. Então não é jejum bíblico, é jejum de passar fome. Isso é passar fome. Agora, jejum tem que ter um motivo, tem que ter oração, tem que ser planejado para você realmente tirar proveito daquilo. O bom relacionamento entre os irmãos, já falei um pouco sobre isso, mas tem enfatizado muito este item em nossas mensagens sobre I Love My Church. Porque o relacionamento dos irmãos na igreja, na nossa igreja que se reúne aqui, tem sido muito bom. Eu não tenho recebido muita reclamação, mas já perdemos membros de igreja por causa de mau relacionamento entre irmãos. Um não dá com a cara do outro e pimba, cai fora. Imaginou? Se dois irmãos aí em casa, tem família aí, tem dois filhos, um briga com o outro e fala, vou embora de casa. Não funciona assim. Brigou, né, deu o dedinho, ficou de mal, brigou, tal, dá o outro dedão e fica de bem de novo. Caminha. Gente, nós temos que ter maturidade, não ficar nessas coisinhas de criança. Vai embora. E às vezes nem dá satisfação, nem comunica a gente que está indo embora. Você só vê que parou de vir. E quando você vai atrás para descobrir, enquanto aquela pessoa estiver lá, eu não vou. Então, este relacionamento, irmãos, ele é bom. Eu tenho, vamos dizer, entre aspas, um orgulho de vocês. Essa aqui é uma boa igreja. Uma das melhores igrejas que eu pastoreei. Aqui não tem muita fofoca, mas pode não ter nada de fofoca. Compreende? Não tem muita. Mas não precisa ter nada. É possível. Quando alguém vem falar coisa e tal de outro, se escutou, morreu ali. Não vai para frente. Ok? Ainda observamos em algumas atitudes que o amor fraternal não está sendo praticado em sua plenitude. Então eu quero encorajar vocês todos aqui como pessoas que amam a igreja de Cristo Jesus, e nós somos igreja de Cristo, então que se amem uns aos outros, se respeitem, reconheçam as diferenças e vamos caminhar junto para frente. Amém? Sobre as missões, é um valor que está sendo desenvolvido em nossa igreja. Ele não deve ser medido apenas pelas ofertas que levantamos no terceiro domingo. Porque aqui na igreja nós levantamos uma oferta missionária, todo terceiro domingo. E o alvo nosso aqui tem sido que esta oferta nunca seja inferior a $500. Porque nós mandamos $900 para os missionários que estão no Brasil. $900. Todo mês a igreja manda.
Então temos que levantar 500 aqui. Os outros 400 são levantados nas nossas congregações. Nossa igreja tem 4 congregações. Nós temos congregações em Framingham, temos congregações lá perto de Hyannis, em Yarmouth, temos congregação em Peabody e temos a outra em Rockland. 4. Elas mandam uma oferta missionária para dar os 900. Então, quando eu falo aqui, propriamente da nossa igreja que reúne aqui, $500 nós temos que levantar. Raramente a gente não levanta esse valor. Ultrapassa. O que mostra isso? Que a igreja está ganhando consciência de que uma maneira de fazer missões é contribuir, já que a gente não pode ir. Mas é mais do que isso, nós precisamos ser missionários em nosso campo de ação. Nós não precisamos só pensar nos missionários na África, no Brasil e em outros países. Você pode ser um missionário lá no Dunkin' Donuts, onde você trabalha. Você pode ser um missionário na casa que você pinta, com a empresa que você trabalha. E também precisamos reconhecer o trabalho dos missionários e orar por eles. Outro valor que nós damos é o ensino bíblico. E esta é uma marca muito forte da nossa igreja. Que na igreja nós ensinamos bastante. Eu, Cairo Marques, pastor desta igreja, uso o púlpito para trazer mensagens de ensino. Eu não me esforço, não me dedico muito a fazer trabalho muito, vamos chamar assim, oba-oba. Isso às vezes precisa na igreja. Mas a igreja, entenda uma coisa. Quando dá um terremoto, quando dá um furacão, isso é notícia de jornal? Sim ou não? Esses são aqueles cultos de poder, de cura, de falar em línguas, de cair pelo chão, de manifestação, de revelação. Isso é necessário, porque isso faz todo mundo comentar. É notícia no jornal. Quando dá aquelas chuvas que arranca a árvore, quebra galho, que acaba com a energia, é notícia de jornal? Também precisa disso. Mas quando vem essa chuva grossa, essa tempestade, elas não fazem bem para a terra. O que faz crescer a planta é a chuva fina, que ninguém comenta. Jornal nenhum vai dizer serenou em São Paulo, serenou em Malden. Houve uma chuva leve. Não comenta, mas é isto que dá o crescimento. Então, eu sou pastor mais dessa linha, de tentar aprofundar as raízes de vocês na palavra de Deus. Porque o dia que Deus me recolher, quando chegar o dia que eu te encontrar todo mundo lá, eu quero ver vocês lá também. Porque tem muita gente que vem para a igreja, reteté, pula, grita, cai, mas por dentro é que nem lata vazia. Eu não quero isso, gente. Eu não quero. Eu me esforço para ser um pastor que zela pelo rebanho que Deus confiou para mim. Vocês não são meus, vocês são ovelhas de Jesus. Eu não mando em ninguém. Mas eu tenho responsabilidade perante Deus. Então, por isso, nós enfatizamos muito o ensino, que é feito no púlpito, em outras classes, e até no Instituto Teológico e nos vários ministérios da igreja. E o serviço da igreja é sempre um privilégio, a gente servir na obra de Deus. Se você entende que é privilégio, deixa de ser carga. Ok? É carga quando a gente vai fazer, eu tenho que ir. Oh, meu Deus. Outra vez. Se é assim que você está servindo, entrega teu cargo. Me procura, fala, pastor, não dá mais. Porque quem serve assim não serve para servir. Mas quando nós servimos a Deus, com alegria no coração, essa alegria vai crescendo. Porque Deus vai fazendo a gente enxergar o resultado do nosso serviço, do nosso trabalho. Às vezes o serviço que a gente faz na igreja exige de nós um pouco de renúncia, um pouco de sacrifício. Mas tem que ser assim para servir bem. Ontem na reunião lá com
em Draycott, o pastor Fábio, que estava pregando lá, ele fez uma pergunta para as mães sobre cuidar dos filhos. Você faz isso com alegria? As mães todas, sim, sim, sim. Eu pensei, será que tem hipocrisia aí ou não? Mas as mães fazem tudo pelos seus filhos. Não dorme direito, dá mamar, dói o peito, levanta de noite. É um negócio, mãe é mãe. E elas fazem isto e não acham que é peso. Quando a gente serve ao Senhor Jesus e ama a igreja dele, também não deve ser peso. Deve ser privilégio. Eu tenho o privilégio de servir a Jesus. Como é que você serve a Jesus? Eu limpo a casa de Deus. Como é que você serve a Jesus? Eu cuido das crianças da igreja. Eu dou aula para os pequenininhos lá. Eu dou aula para os adolescentes. Ai! Mas é privilégio. Vocês estão compreendendo? É privilégio. Então a gente serve na casa de Deus na capacidade que Deus deu para nós. Não é todo mundo que tem dom igual. Os dons são diferentes. Que nem tecla de piano, cada uma toca um som, mas todos juntos formam harmonia. Então aqui a gente tem quem... Vou falar alguma coisa aqui, talvez eu me esqueça de alguns. Mas quando cai neve aqui, 7, 8 inches de neve, Fábio vem aqui com o caminhão dele de madrugada e limpa todo o nosso parque aí. Não cobra um tostão. Vem voluntariamente. Vocês estão compreendendo? Aí tem um grupo aqui que cuida das nossas crianças. É verdade, elas não estão aqui dentro agora. Estão espalhadas aí. Mas tem alguém, tem que ir lá cuidar. E assim a gente tem as pessoas que vão servindo na igreja. Quando precisa fazer comida aqui, a gente chama, por exemplo, a Mirilandes, agora não pode estar esperando o neném. E aí, vem ou não vem esse negócio aí, hein? Esse aí vai nascer de 42 semanas, viu? E a Elisete, fazem tudo. Mas não é só fazer. Depois precisa limpar. Todo mundo come, a maioria vai embora, alguns aí ficam, tira, arruma a mesa, a cadeira, mas precisa limpar aquela cozinha, limpar aquelas panelas, lavar tudo aquilo lá. Se fizer isto com alegria, como servindo, com privilégio na casa de Deus, quem se encarrega de recompensar é o próprio Deus. Porque nós não podemos servir a Deus se nós não servimos os irmãos. Deus não precisa de nada de nós. Nada, nada. O que você vai fazer para Deus? Fazer comida para Ele? Limpar o trono dele? Engraxar o sapato dele? Não pode fazer nada para Deus. Mas você pode fazer para os irmãos. E quem faz para os irmãos, Jesus diz, fez para mim. Ou seja, para Ele. Ok, gente? Então, serviço na casa de Deus é um privilégio. E cada um deve usar o seu dom para completar a obra do Senhor na igreja local. O crente parasita não está de conformidade com o querer de Deus. Pessoa que frequenta a igreja, que está aqui, que conhece tudo, mas não move uma palha, está errado. Às vezes a gente está andando aqui, vê um envelope de dízimo caído no chão. E aí, não abaixa para pegar. Não tem assim, vamos dizer, a boa vontade de pegar aquele envelope e colocar ali atrás. Deixa tudo para a Nádia fazer quando ela vem limpar a igreja. Vocês estão entendendo? Tem uns lápis pelo chão. Pega o lápis, leva para casa se você não tem. Mas nós temos que fazer as coisas que nós podemos fazer na obra de Deus. E ter isto como privilégio. Nossas crianças, aí já falei das crianças, não preciso nem falar muito mais, né? Damos prioridade às nossas crianças e oferecemos a elas tudo que podemos para criar nelas um temor genuíno ao nosso Deus. Nossa igreja não tem muitos recursos, nós não somos uma igreja rica. Chegou o mais quietinho da igreja. Esse aí é o anjinho. Quando dorme. Quando está dormindo. Então,
A gente, com os recursos que nós temos, nós maximizamos para favorecer as crianças. Quando a Giovana me procura e fala, pastor, nós estamos precisando disso, a gente faz todo o esforço para que não falte os recursos para eles fazerem um bom trabalho. Nós investimos nas nossas crianças, mas não só para fazer delas, tipo assim, que elas tenham um bom programa de televisão para assistir aqui na igreja. Não, elas estão ministradas para elas a palavra de Deus, para que elas cresçam com conhecimento e quando se tornarem maiores, poder se batizar nas águas, entregar a vida para Jesus e serem usados na obra de Deus. Nós queremos que elas terão um futuro abençoado, serão prósperas e servirão ao Senhor Deus quando se tornarem adultas. É isso que nós queremos e por isso nós investimos nelas. Agora, não sei como é que está lá. Próxima. O que está faltando? Esses são os valores. O que está faltando ainda? Eu coloquei alguma coisa que talvez vocês pudessem falar. Está faltando discipulado? Está faltando mais oração? Bom, oração, quando coloca mais, sempre vai faltar, né? A gente pode orar muito, mas sempre vai querer mais. Maior intimidade pessoal com Deus? Falta alguma outra coisa? O que a nossa igreja precisava ter que não tem? O que é que nós precisamos fazer que não estamos fazendo? Para ser uma igreja que impacte a cidade, para ser uma igreja que se torne conhecida como um lugar onde Deus habita. Vocês podem pensar nisso? E sexta-feira, quando nós vamos ter a reunião com a liderança, nós podemos discutir isso. Ok? Então leva isso aí. O que está faltando? E vai pensando. E na sexta-feira a gente poderá estar tratando destas coisas. Amém? Se você recebeu essa mensagem, se ela fez bem para o teu coração, levante a mão e aplauda o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus.